pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês estão me assistindo. Hoje o nosso trabalho, nosso encontro é para falar sobre o capítulo 7, ou seja, objetivos e estratégias gerais, ou estratégias e objetivos gerais. É muito importante a gente compreender que nesse processo da estratégia, a noção da estratégia é, como eu coloco, uma empresa sem estratégia é como um avião voando em plena tempestade, jogando para cima e para baixo, açoitado pelo vento, perdido entre relâmpagos. Se os relâmpagos ou o vento não o destruírem, simplesmente ficará sem combustível. Ou seja, você andar sem estratégia torna a tua empresa muito mais suscetível ao que vem do ambiente, seja positivo, seja negativo. E isso é muito ruim para as organizações, ou seja, para a sobrevivência e o crescimento dessas organizações. Algumas coisas que são importantes, que nós vamos trabalhar nesse nosso encontro de hoje. Primeiro, objetivos e estratégias organizacionais, o que são, definição de objetivos, características dos objetivos, vantagens de formular objetivos, estratégias e tipologias estratégicas. E eu preciso que vocês se localizem nesse capítulo 7, onde é que nós estamos no nosso processo de estratégia, de compreensão da estratégia e como ela está sendo abordada para nós nesses nossos primeiros encontros, nesse primeiro bimestre que nós estamos trabalhando. Então nós fizemos uma análise do ambiente interno e do ambiente externo, certo? A gente olhou o negócio, fizemos uma análise do ambiente e uma análise da organização. A partir disso, dessa análise de ambiente e organização, nós identificamos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. A partir disso, foi desenvolvida a missão e a visão da empresa, que foi no ponto que nós paramos no nosso último encontro. Agora, a partir da missão e da visão da empresa, nós vamos definir os objetivos e a estratégia geral da organização. E como que esses objetivos eles ocorrem e como que eles devem ser formulados dentro do processo da estratégia. Em seguida, nós vamos ter as estratégias, objetivos gerais, estratégia geral, vamos ter os objetivos específicos, que vai ser um outro encontro com vocês, que nós vamos ainda estar proporcionando. Objetivos e estratégias específicas. Qual cada área vai ser direcionada, quais são os recursos de cada área, para alcançar o objetivo geral, para atender a missão e a visão que a organização se propõe. Esse processo é muito importante. Depois dos objetivos específicos, nós vamos trabalhar com a integração. A integração, ela é após a integração, a implementação. E depois da implementação, o processo de aprendizagem, que realimenta a visão da organização e realimenta como que a organização se localiza dentro do mercado e como que ela atua internamente. Então isso realimenta o processo e é um feedback que o próprio mercado dá após a integração e após a implementação da estratégia. É esse o processo que nós estamos definindo para vocês desde o nosso primeiro encontro e que é importante que vocês vejam onde é que nós estamos. Nós estamos aqui, em objetivos gerais e estratégias gerais, certo? E como que funciona isso dentro da compreensão da estratégia. Primeiro ponto, o que são objetivos e estratégias organizacionais? A ideia de objetivos surgiu basicamente na década de 60, a partir da administração por objetivos, que foi uma concepção da administração desenvolvida pelo Peter Drucker, certo? Foi muito importante para as empresas terem o que elas fazem, o que elas devem fazer para alcançar os seus resultados. Então, segundo Drucker, a essência da administração deveria ser focada em definir objetivos e concentrar energias para alcançá-los. Em seguida, nós temos que então criar e concretizar objetivos, tornou-se rotina na vida da empresa, na vida empresarial. Podem ficar tranquilos, não é o Covid, é só um pouco de alergia mesmo. Então, os objetivos de uma organização são formulados em diversos níveis, tanto no nível geral como nos níveis operacionais. Geram objetivos gerais e objetivos específicos. Essa diferenciação ela é importante para nós sabermos quais que são os nossos objetivos e como eles ocorrem.
partir daí, nós temos a administração por objetivos, que está ligada muito a prescrever o que uma empresa siga, gerida por meio de metas. Ou seja, dentro dos objetivos existem metas. E essas metas são como nós alcançamos os resultados e como que nós podemos direcionar esses resultados nas diversas áreas e na empresa como um todo. Então, é muito importante sejam subdivididas essas metas nas diversas áreas, para que fique mais fácil delas serem mensuradas e que elas tenham um espaço de tempo para serem alcançadas. Então, existem algumas características que são importantes nesse sentido. Por exemplo, cada objetivo ele tem que estar claramente definido e claramente delineado. O porquê que ele deve ser alcançado e em quanto tempo ele deve ser alcançado. Então, são diversos os resultados que a organização se propõe a alcançar, com um prazo definido para que eles aconteçam. Então, você falou em objetivo, você falou o que é esse objetivo e em quanto tempo você pretende alcançar esse objetivo. Segundo Vasconcelos, os objetivos são resultados quantitativos e qualitativos que a empresa precisa alcançar em prazo determinado, no contexto de seu ambiente, para cumprir a sua missão. Então, você tem objetivos, para quê? Para alcançar a sua missão, para efetivar a sua missão. Então, os objetivos eles são práticas fundamentais ao administrador. Sem objetivos, ele não consegue definir a sua maneira de atuação e a forma como ele deve fazer com que a organização se efetive dentro do que ela se propõe fazer. Os objetivos são projeções de situações futuras desejadas que devem estar em consonância com a missão e com a visão da empresa. Então, os objetivos eles decorrem da missão e da visão da empresa, os objetivos gerais, e a estratégia geral para alcançá-los. Outro aspecto importante, quais que são as características dos objetivos? Primeiro, quantificar e definir prazos para os objetivos da organização, levando em consideração os diversos stakeholders. Todos sabem o que são os stakeholders, que já comentamos anteriormente, e todos sabem que nós temos, para cada objetivo, um stakeholder sendo atingido por esse objetivo. E nós temos que ter claro qual que é o período, qual que é o prazo para a efetivação desse objetivo. Em seguida, comunicar claramente os objetivos e alinhá-los à missão e aos valores da empresa. Porque eu não posso ter um objetivo de aumentar vendas, por exemplo, de qualquer forma, por exemplo, enganando os clientes. Então você tem valores que estão implícitos e devem ser explicitados dentro da missão, que são valores que partem das práticas dentro da administração e que são fundamentais para a administração da empresa. Então nós não podemos desvincular que você vai conseguir o objetivo de qualquer forma. É claro que existem as formas adequadas de serem alcançados. E isso também vai estar definido claramente quando você define objetivos e o prazo para esses objetivos. Então, detalhar os diversos níveis, sabendo desafiar as pessoas sem desanimar. Então não adianta você colocar um objetivo, uma meta dentro do objetivo, no qual o colaborador perceba isso aqui é impossível de ser alcançado. Isso aqui eu vou levar X anos para conseguir uma coisa que você quer que cumpra em 6 meses. Então nós temos que ter claro o que são os nossos objetivos, se eles são alcançáveis e se eles são principalmente motivadores dos nossos colaboradores. Esse é um processo que é muito importante, porque se você quer que a empresa construa objetivos e os efetive, você tem que dar condições para que eles sejam efetivados. E isso passa por essa percepção. Então, ao mesmo tempo que você coloca esses objetivos, você tem que ter flexibilidade nos mesmos. E você tem que estar ciente do que ele vai trazer de resultados. Então, existem diversas variáveis que devem ser consideradas quando nós passamos objetivos ou delegamos objetivos a serem alcançados. Primeiro, quantificação e definição dos prazos. É possível ser alcançado esse prazo? Está muito fácil ou está muito complexo, está muito difícil. Então isso tem que ser calibrado e equilibrado constantemente. Segundo, objetivos. Quais stakeholders vão ser afetados pelos objetivos? Eles vão ser afetados positivamente ou negativamente pelos objetivos. Terceiro,
Objetivos de comunicação. Como está sendo a comunicação desses objetivos para os nossos colaboradores? Como que eles estão absorvendo esses objetivos? Por exemplo, nós estamos vivendo aí um momento de pandemia onde são definidos objetivos. Olha, nós queremos diminuir a quantidade de convívio social, este é o objetivo. Então, o isolamento social. Em função de que saiu esse objetivo de isolamento social para todas as famílias, para todas as pessoas em suas casas? Deslocando-se só em função de seu consumo básico de alimentação e do que é essencial para a sobrevivência dessa família ou dessa pessoa. Está ligado à não proliferação de um vírus que pode gerar um problema para toda a população, ou que afeta principalmente as pessoas acima de 60 anos. Então, o objetivo, o isolamento social, ele é decorrente de uma situação. Isso gera um estresse. Isso gera uma mudança de comportamento em todas as pessoas. Então, as pessoas estão preparadas para conseguir fazer isso, algumas mais, outras menos, mas é um comportamento que é exigido de forma coletiva. Então, há esse objetivo. Se nós conseguirmos alcançar esse objetivo de um isolamento bastante forte, há uma alta probabilidade de que o vírus se propague menos, gerando menor quantidade de pessoas infectadas, por conseguinte, uma menor quantidade de pessoas que vão sofrer com a doença e vão vir a falecer em função da doença, em especial dentro dos grupos de risco. Então, isso é uma definição de objetivo. E nós temos que estar o tempo todo preparando. E existe um esforço coletivo de comunicação desse objetivo para a população em geral. Normalmente, nas empresas, nós lidamos com uma população bem menor, que são os nossos colaboradores. Mas os nossos objetivos, normalmente, eles afetam os stakeholders. E nós temos que estar analisando como eles afetam esses stakeholders. Segundo ponto, objetivos e a missão. Os objetivos estão normalmente respondendo e atendendo à missão da empresa, ou seja, ao que ela se propõe, o que ela faz e como ela faz. Então, nós estamos ligados por meio dos objetivos à missão da organização. Existem diversos níveis de objetivos. Existe o nível desde da atividade mais simples, por exemplo, de limpeza da organização, até o objetivo do setor de faturamento, do setor de vendas, do setor de compras, dos diversos setores. Então, existem diversos níveis e diversas complexidades ligadas a esses níveis. Existe uma coerência desses objetivos entre si. Então, normalmente, os objetivos da área financeira são distintos dos objetivos da produção, que, por sua vez, são distintos da área de recursos humanos. Todos têm seus objetivos específicos, mas eles se integram e eles têm uma coerência entre si. Qual que é a coerência? Alcançar a missão da organização, ou realizar e efetivar a missão da organização. Objetivos desafiantes têm que existir o tempo todo, mas esses objetivos devem ser necessariamente também realistas e alcançáveis. Devem ser claramente alcançáveis. Os objetivos são flexíveis e eles podem ser alterados a partir de um determinado período. Eles devem ser constantemente avaliados se eles estão passíveis de serem alcançados ou não, se eles têm coerência ou não, e se estão trazendo resultados para a organização. E as vantagens das organizações administradas por objetivos. Quais são essas vantagens? Primeiro, objetivos devem ser SMART. O que é o SMART? Isso aqui é muito importante. O objetivo ele tem que ser específico e claro. Segundo, ele deve ser measurable, ou mensuráveis. Eles são mensuráveis. Os objetivos são atingíveis e desafiadores. Então, eles são achievable. Eles são relevantes e importantes para a organização. E eles são time. Tempo deve ser um prazo determinado, claro e objetivo. E por que esse prazo? Qual o esforço que ele demanda? Então, todo objetivo ele tem que demandar esforço, mas ele tem que ser realizado. Ele tem que ser importante.
Esse SMART, como todas as coisas, como várias coisas dentro da administração, são um conjunto de palavras para vocês guardarem. O que é as características, como devem ser os objetivos. Então eles têm que ser específicos, eles têm que ser mensuráveis, eles têm que ser atingíveis, têm que ser relevantes e têm que ter um tempo determinado. Essas são as características bastante claras dos objetivos. Exemplos de níveis de objetivos. Por exemplo, vamos colocar isso de forma mais clara para vocês. Então, áreas de objetivos gerais. Um exemplo, aumentar o faturamento de 3,5 milhões em 2017 para 4 milhões em 2018. Então, isso é um objetivo de faturamento da organização como um todo, certo? Então, isso é um objetivo geral da empresa. Outro, aumentar o lucro líquido de 200 mil em maio para 250 mil em junho de 2018. Então, veja, tem o que vai fazer e em que período vai ser alcançado esse objetivo. Então, você tem que ir, claro, a área que esse objetivo está sendo gerado. Por exemplo, aqui são dados de um objetivo, são objetivos gerais, que é para toda a organização. E depois você tem objetivos específicos. Nós vamos detalhar isso no nosso próximo encontro. A área de operações, por exemplo. Então, objetivos gerais da área de operação. Aumentar a produção em 300 mil peças em maio para 350 mil peças em junho de 2019. Da área de finanças, um outro exemplo. Liquidar o passivo bancário até 30/6 de 2019. É um outro exemplo da área de finanças de objetivo. Reduzir a inadimplência em até 18 mil para menos de 3 mil, até 30/6 de 2019. Então, isso são formas de você quantificar um período e você estabelecer um objetivo que pode ser alcançado em áreas diferentes, certo? E como que eles ocorrem. As estratégias. Então, a formulação de estratégias, ela envolve a determinação de cursos de ação apropriados para se alcançar os objetivos estabelecidos pela empresa. Então, para toda vez que você vai traçar um objetivo, você tem que ter como que eu vou alcançar esse objetivo, qual que vai ser o caminho que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo. De que forma que ele vai se efetivar? É fundamental que eu compreenda esse processo. E as estratégias gerais auxiliam os objetivos gerais nesse sentido. Então, é importante que algumas tipologias para auxiliar os gestores a desenhar a estratégia. Eu vou alguns tipos. Tipologia está ligada a tipos de estratégias que normalmente são utilizados. Então, estratégia de concentração, por exemplo. A estratégia de concentração é aquela em que uma empresa se concentra em uma única linha de negócios. Por exemplo, o McDonald's tem uma linha de negócios. É lanches delivery. Certo? São lanches rápidos e que você praticamente se serve. Se passa no caixa, pede e recebe. Então, isso é um foco de negócio na área de alimentação. Ele não tem um foco em diversas outras áreas. Se você pegar a Votorantim Cimentos, ela é uma empresa voltada para fabricação de cimentos, de cimento. Então ela tem que ter minas de cimento, ela tem que ter tecnologia para trabalhar com cimento. Então ela vai desenvolver uma estratégia clara de concentração. Ela se concentra numa área específica. Então, a estratégia de estabilidade para uma empresa que está inserida em um único setor, ela refere-se à manutenção de quase as mesmas operações, sem buscar crescimento significativo nas receitas e no tamanho da empresa. Vou pegar esse mesmo exemplo, por exemplo, da Votorantim Cimento. Ela funciona numa área de infraestrutura. Qualquer projeto de desenvolvimento na área de construção civil, na área de construção pesada, precisa de cimento. Então ela se concentra e ela tem uma estabilidade. Ela é uma empresa extremamente, é muito difícil de você entrar nesse segmento de cimento e é muito difícil de você alterar desse segmento de cimento, por exemplo. Então isso gera uma certa pouca variação e ela gera uma estabilidade, uma estratégia de estabilidade por parte da empresa. Existem estratégias de crescimento. É quando você quer que o crescimento de uma organização refere-se aos 3 primeiros fatores: o lucro, as vendas e a participação no mercado. A estratégia de crescimento pode ser obtida com recursos distintos, certo? E é importante. Vou dar um outro exemplo. Madeiro. Madeiro está numa estratégia de crescimento.
ele quer se desenvolver e quer crescer. Para ele crescer, ele tem que desenvolver algumas competências que ele já desenvolveu. Ele tem um produto, ele tem um padrão dentro desse produto, ele tem um padrão de atendimento e ele tem uma forma de melhorar esse processo. E ele vai precisar de um crescimento interno. Para isso, ele precisa de pessoas. Por isso que existe, por exemplo, a Universidade Madeiro para treinamento dos colaboradores. Existe uma integração vertical com fornecedores, por exemplo. Então, dentro tem uma integração entre os diversos setores dentro da organização. Então, o Madeiro tem uma empresa que traz a carne para ela, que já atende os requisitos que ela deseja dos seus produtos. Ela tem uma empresa um fornecedor de embalagens, ela tem uma empresa fornecedora de outros recursos mais variados para atender os seus produtos. Então, ela tem uma integração vertical em todo o seu processo produtivo. Ela tem uma integração horizontal no mesmo nível e ela tem condições de atender essa integração horizontal. Então, ela tem empresas que são parceiras e que estão no mesmo e que atendem ela no segmento onde ela atua. Ela tem uma diversificação, ou seja, ela está entrando no setor agora de abate, de ter produção de carne. Então, ela está querendo diversificar dentro do seu foco produto. Para quê? Para ela ter a carne que ela está comprando hoje de frigoríficos, ter ela produzindo a carne. E para ela produzir produtos premium, que vão ter um valor maior e que gerar mais resultado para a empresa. Por exemplo, isso é uma estratégia. E por meio de fusões e alianças estratégicas. Então ela comprou empresas do segmento frigorífico, por exemplo, para poder ampliar a capacidade vertical dela, ampliar as condições de competitividade da empresa. Por quê? Ela tem um objetivo, uma estratégia de crescimento. Ela tem uma estratégia de desenvolvimento do seu negócio. Então ela faz com que ela tenha diversas medidas, diversas formas, diversos objetivos de desenvolvimento. Essas são ideias do nosso amigo Wright, certo? Só para localizar de onde vem. Por exemplo, existe a estratégia de redução de despesas. Essa é uma outro tipo de estratégia de redução de despesas usada quando a sobrevivência de uma organização está ameaçada e ela não está competindo com eficiência. Para fazer frente a isso, existem 3 tipos básicos de redução de despesas. A reviravolta, turnover, o desinvestimento ou a liquidação. Certo? São 3 formas. Hoje, nós, em função do contexto contemporâneo, após o término desse período de quarentena, desse período de isolamento social, nós vamos ter muitas dificuldades, muitas empresas que ficaram sem capital, sem condições competitivas, sem estoque, que perderam funcionários ou que vão ter que demitir funcionários porque não estão tendo recursos para se manterem existindo. Então, a parada, ela gera uma dificuldade muito grande. Então, vai ter essa parada vai exigir estratégias de redução de despesas. Então, dentro dessas reduções de redução de despesas, nós temos alguns movimentos, que são a reviravolta, desinvestimento e liquidação. A análise das condições de mercado e dos fatores internos da organização representa o ponto de partida para a determinação da melhor estratégia para uma empresa. Então, é a partir da análise do ambiente interno, a partir da análise das suas condições, é que você tem uma forma de identificar qual que é a melhor estratégia para a empresa. E a escolha de estratégias deve ser realizada com base num processo de ampla discussão em um grupo e no grau de sensibilidade de cada grupo em relação ao mercado. Adotar saídas em qualquer nível representa o ponto principal do estudo realizado, iniciando pela análise das estratégias gerais, para então discutirem as demais estratégias, fatores estratégicos de uma organização. Então, é a partir da estratégia geral, das escolhas gerais que nós fazemos dentro da organização, que nós podemos determinar o que vai ser feito. A partir do que vai ser feito, são construídos os diversos objetivos, que são fundamentais a qualquer organização. Existe a importância de que nós temos que começar a entender que isso também é um processo. A definição de estratégia geral e de objetivo geral é um processo. E que
Há uma necessidade de concretizar a missão e a visão para poder mobilizar a organização a atingir os resultados propostos, mediante o estabelecimento de estratégias, que são os meios para atingir os objetivos fins da organização, que é a realização da missão. Então, quando eu começo a fazer esse processo, eu começo a ter claro onde eu quero chegar, e isso só é possível porque eu tenho claro o que eu faço, para quem eu faço e por que eu faço. Os objetivos bem estabelecidos trazem vantagens à empresa, como ajudar a concentrar esforços, prover indicadores de controle, gerar aprendizado e fornecer uma base de geração de estratégias. Então, é a partir do momento que eu consigo ter objetivos que eu verifico se as estratégias que eu adotei estão adequadas. É na efetividade dessas estratégias, desses objetivos, que eu consigo fazer uma construção adequada do que me proponho a fazer. Com isso, nós temos uma clara visão de o que são as estratégias e quais são os objetivos ligados a essas estratégias, que vão, digamos assim, efetivar a estratégia. Essas são as noções de estratégia geral e objetivos gerais. É muito importante compreender esse processo para nós podermos ir para os objetivos funcionais que vão ser trabalhados no nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula. Muito obrigado e vamos conversando. Estou à disposição para eventuais dúvidas e respondo a vocês a hora que entrarem em contato. Ok? Muito obrigado.